Olá! 2 anos se passaram e ainda não se sabe de quem foi a responsabilidade e quantas pessoas morreram no desabamento de 3 prédios no centro do Rio. Hoje o Acontece Especial de Verão vai falar dos desdobramentos dessa tragédia e também traz dicas culturais para você aproveitar sem gastar nenhum tostão. A nossa primeira reportagem é sobre o desabamento dos prédios na Rua 13 de Maio, que ainda deixa algumas questões sem respostas. Segundo os registros oficiais, 22 pessoas morreram no desabamento, mas esse número pode ser ainda maior, segundo a Polícia Civil. O Instituto Médico Legal guarda 9 amostras de material genético que não são compatíveis a nenhuma das vítimas, nem com parentes dos desaparecidos. Aqui neste local, na Avenida 13 de Maio, estavam os 3 prédios. O maior deles, o edifício Liberdade, tinha 20 andares. Os outros eram construções de 10 a 4 pavimentos. 2 anos depois da tragédia, o cenário permanece o mesmo aqui no centro da cidade. Antônio Molinaro é dentista e tinha um consultório no 4º andar, num dos edifícios que caíram. Ele tinha acabado de sair quando soube da notícia. Até hoje, Molinaro não se conforma com o ocorrido. Tudo isso aqui foram 2 tragédias. A primeira tragédia foi a queda do prédio. A segunda tragédia foi quando entrou Corpo de Bombeiro, Prefeitura, de maneira afobada, retirando os entulhos. Na época, autoridades da prefeitura disseram que uma obra sem autorização no 9º andar do edifício Liberdade seria uma das possíveis causas do desabamento. Hoje, Antônio preside a Associação das Vítimas da 13 de Maio e trava uma briga judicial para que as vítimas sejam indenizadas. A associação entrou na justiça contra as seguradoras, que várias empresas tinham seguros. A seguradora, a princípio, negaram, dizendo que a responsabilidade seria sobre o prédio que caiu sobre o outro, né? A responsabilidade da obra e não deles, porque o seguro era contra explosão, incêndio e desastres naturais, não queda de prédio. Entramos na justiça, a associação entrou na justiça, já teve algumas empresas que ganharam, porém as seguradoras recorreram. A Conlurb respondeu que a retirada dos escombros ocorreu por liberação da prefeitura e que o material está em um container na sede da empresa à disposição da justiça. Depois do desabamento no centro, a prefeitura instituiu a auto-vistoria, que obriga os condomínios a fazer por conta própria uma inspeção nos prédios com profissionais especializados. Mas poucos cumpriram a determinação da prefeitura e ainda há muitas dúvidas. Gilberto é síndico de um prédio na Tijuca e já realizou a auto-vistoria, que agora é obrigatória. O condomínio pagou R$ 2.400 pelo laudo, mas não foi fácil fechar esse preço. A dificuldade era a disponibilidade das pessoas em realizarem a auto-vistoria. Primeiro, acho que a demanda é muito grande, então isso faz com que o preço fique muito alto. E essa foi a maior dificuldade que nós tivemos, assim, negociar um preço justo para a auto-vistoria. O edifício de Gilberto faz parte de uma pequena parcela de aproximadamente 2% dos prédios da cidade que já fizeram a auto-vistoria. Assusta, mas a gente tem um entendimento de que, até por conta de tantas outras leis e tantas outras obrigações que se impuseram dentro dos condomínios, a gente sabe que isso leva realmente um tempo, mas que efetivamente ela vai acontecer. A lei da auto-vistoria foi criada para verificar as condições de conservação, estabilidade e segurança dos prédios da cidade. Com a nova regra, os edifícios precisam passar por uma avaliação feita por engenheiro ou arquiteto habilitado pelos respectivos conselhos. Os profissionais são contratados pelos próprios condomínios e o laudo é válido por 5 anos. De acordo com o levantamento da Prefeitura até agora, desde que a lei entrou em vigor em julho do ano passado, apenas 5.943 dos 250 mil prédios da cidade fizeram a inspeção. Desse total, 2.761 foram considerados adequados. O restante, 3.182, tem necessidade de obras. Copacabana é o bairro com mais auto-vistorias até agora. Em seguida vem a Tijuca e o Recreio. A lei é clara. Se o síndico não contratar auto-vistoria, ele será responsabilizado por eventual desastre, acidente, sinistro que acontecer na edificação. O prazo, que terminaria no dia 1º de janeiro, foi prorrogado até 1º de julho desse ano. Convidamos o presidente do CREA do Rio de Janeiro para falar sobre a auto-vistoria. Hoje a nossa entrevista é com o presidente do CREA-RJ, Agostinho Guerreiro. O senhor acredita que a regulamentação da lei da auto-vistoria
é suficiente para despertar uma conscientização da população com relação à importância de se vistoriar os prédios? Eu acho que é um grande passo, até porque o município do Rio foi o primeiro município a fazer essa regulamentação e colocar essa lei na prática, mas isso é apenas um início, né? A população já ouviu falar da lei, todo mundo já viu alguma coisa no rádio, jornal, televisão, mas ainda está insegura e querendo saber mais, conhecer mais. Que tipo de profissional, por exemplo, está apto a realizar a autovistoria? Olha, pela lei que existe em nosso país, formou num dia, tirou o diploma, fez o registro ou no CREA ou no CAU, está apto. O senhor acredita que a prefeitura é que deveria ser responsável por vistoriar esses prédios? A prefeitura tem, no nosso ponto de vista, a responsabilidade da fiscalização. O que essa lei faz, e nós estamos de acordo, é diante dessa impotência das prefeituras, distribuir, né, uma responsabilidade para garantir a prevenção. Obrigada pela sua entrevista. Gabi de Saboia, com você. Também ouvimos a posição da Prefeitura sobre o assunto. A nossa entrevista hoje é com Pedro Paulo Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil, e vamos falar sobre autovistoria. Secretário, por que até agora aproximadamente apenas 2% dos prédios realizaram a autovistoria, que é obrigatória? Olha, tem muitas dúvidas ainda, que as pessoas que nem se deram conta da lei e muitos a maioria que eu acredito que já sabem da existência da lei, da importância da lei, estão ainda num processo de orçamento, aprovação dentro do seu prédio, tem ainda dúvidas em relação a qual a profundidade da autovistoria, mas o fundamental é que a gente acredita que ela deu uma sacudida na cidade. Eu tenho andado muito em todos os cantos do Rio, né, e conversado com síndicos de prédio, todos eles a maioria tem conhecimento da necessidade da autovistoria, mas ainda há também um universo pequeno ainda de engenheiros e arquitetos habilitados, né, ou que estão se dispondo a fazer as autovistorias, então isso ainda gera alguns problemas. Agora, outro problema que os síndicos estão reclamando muito é que é da responsabilidade. Então, gostaria que o senhor esclarecesse o que é responsabilidade da prefeitura, o que é responsabilidade do arquiteto ou engenheiro responsável e o que é responsabilidade do prédio. A lei ela pacifica um pouco essas dúvidas, ela vem, sedimenta, ela acaba com essas dúvidas, dizendo o seguinte: olha, você tem o responsável pelo imóvel, pela edificação, ou o síndico, ambos são responsáveis. E a lei tem, um pouco na sua intenção inicial, separar essas responsabilidades. Não é possível que a prefeitura possa ter uma responsabilidade sobre 70 mil imóveis, sobre a saúde de 270 mil imóveis. Se você vai fazer uma mudança no seu apartamento, você é obrigado a comunicar ao síndico ou o responsável do prédio daquela mudança. Você é obrigado a apresentar a mesma documentação que o síndico tem que fazer para o prédio todo, a RT ou a RRT, que é o laudo técnico do engenheiro ou do arquiteto, para o síndico do seu prédio. Para quê? Para que você possa ter alguma responsabilização por às vezes uma mudança de um técnico que não conhece, que está ali simplesmente. Muitas vezes você botar um ar refrigerado, você pode mexer na estrutura desse prédio. Até agora, qual a radiografia que o senhor faz dos prédios que já apresentaram autovistoria? Olha, é uma radiografia que nós ligamos um sinal amarelo, né? Porque até agora nós temos cerca de 6 mil autovistorias, dessas 6 mil, 55% dos imóveis comunicaram algum tipo de necessidade de reparo. O prazo foi prorrogado para 1º de julho. Após esse prazo, o que vai acontecer para quem não realizar a autovistoria? A vontade da prefeitura e a determinação do prefeito não é sair igual loucos na cidade multando todo mundo, entendeu? Não é
o que nós queremos é provocar as pessoas a essa mudança de cultura, chamar as pessoas à responsabilidade da saúde das edificações, alertar, não vivermos mais a tragédia que nós vivemos no edifício 13 de Maio. Então não é sair emitindo multa para arrecadar, é assim, as pessoas tomarem a consciência. Então, nós estamos pensando em medidas como, por exemplo, criar algum tipo de, não diria dificuldade, mas uma exigência a mais, por exemplo, no alvará. Se um restaurante quer tirar um alvará para se instalar embaixo de um prédio, numa sobreloja ou no térreo de um prédio. Se aquele prédio não fez a auto-vistoria, eu não emito o alvará daquele comerciante. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista. Você já ouviu falar em ônibus anfíbio? Agora, cariocas e turistas têm uma nova opção para apreciar as belezas da nossa cidade, por terra e pelo mar. O ônibus anfíbio oferece um passeio terrestre pela orla e mergulha na Baía de Guanabara. Este transporte já é utilizado em cidades como Miami, Londres e Singapura. Aqui no Rio, ele é utilizado apenas para passeios turísticos. É um equipamento fabuloso, né? Pelo inusitado, pelo novo que está acontecendo e pelas partes por onde ele vai passar. Pelas áreas mais bonitas do Rio de Janeiro, pegando tanto os maciços, né, que a gente vê aqui do Pão de Açúcar, quanto a Baía de Guanabara. Com capacidade para 28 passageiros, o passeio dura cerca de 1h30. Começa na Urca, em frente à entrada do bondinho do Pão de Açúcar, e segue pelo aterro do Flamengo até a Marina da Glória. Neste ponto, ele mergulha na Baía de Guanabara. Os passeios podem ser agendados entre 10 da manhã e 6 da tarde. O preço é de R$ 100 para o turista e R$ 50 para o carioca. É um passeio que todo carioca merece fazer. Estamos acostumados a ver o Rio de lá para cá. Então é uma vista muito bonita do Rio, aconselho a todos a fazerem isso. E para fugir do calor, que tal conhecer algumas programações gratuitas nos museus e centros culturais? Preparamos uma reportagem especial com algumas dicas para você. Verão lembra mar, mas esse mar pode ser um pouco distante da praia. É o Museu de Arte do Rio, na Zona Portuária, que oferece uma programação especial de verão e está aberto até mais tarde, todas as terças-feiras. A cidade do Rio tem um grande número de imigrantes nordestinos. A exposição Pernambuco Experimental apresenta a arte produzida no estado de 1900 a 1980. Na contramão da intenção de rotular a arte pernambucana, a mostra apresenta um caleidoscópio da experimentação dos artistas. Está tudo aqui: o regionalismo, a educação, o movimento de cultura popular, a influência dos políticos e pensadores, a resposta dos artistas à ditadura, outras modernidades, as artes gráficas, a arte contemporânea, a performance e a grande criatividade dos pernambucanos, em aproximadamente 500 obras expostas. Sem fugir do frevo, do maracatu e do mangue beat, marcas da cultura pernambucana, a exposição apresenta também a sonoridade psicodélica que vem de Pernambuco. Deslizando pelo museu, chegamos na mostra Deslize, de surf e skate. É a rua se transformando em arte dentro do museu. Os dois esportes são apresentados por uma perspectiva histórica. Será que os primeiros skates eram de pedras e as pranchas de madeira? Na imaginação dos artistas, sim. E a criatividade vai longe nos shapes. Tem até skate para sentar. Mas a mostra não esquece que os artistas das manobras estão nas ruas e por toda a cidade. Se na palavra mar acrescentarmos a letra O, ela pode se transformar em amor. E esse é o tema da exposição que abre a programação de artes visuais em 2014 aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Um beijo que diz tudo. Um gesto, o amor capturado pela lente de um fotógrafo ou pelo retrovisor. O amor pode estar em qualquer lugar. Pode estar bem próximo, nos corpos que se cruzam, nos pés ou na espera de quem vai chegar. Ele não tem cor, idade, sexo e raça. O amor está no ar,
e nas paredes da exposição Amor, 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 que reúne 61 fotografias de 23 renomados fotógrafos contemporâneos mundiais. Nós privilegiamos aqueles autores que têm uma representação especial da situação amorosa e que são nomes de referência na história da fotografia. E é também através das fotos que podemos conhecer 2 diferentes Rios de Janeiro no mesmo período. A cidade do Rio de Janeiro se dividiu entre a bossa nova e a canção de protesto. Na década de 60, a cidade era palco de protestos e intensas manifestações culturais. Esse é o cenário retratado na exposição do fotógrafo Evandro Teixeira, que está em cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal. Evandro, que é um dos principais nomes do fotojornalismo brasileiro, foi testemunha ocular da ditadura militar e os tempos de chumbo. Mas, ao mesmo tempo, as suas lentes também estavam voltadas para os movimentos que celebravam a música, a arte e a poesia. Nós optamos, então, por mostrar esses 2 lados, né? Um lado mais leve, da praia, dos intelectuais, dos artistas que estavam atuando nesse momento, que ele fotografou muito, e também o movimento estudantil, as fotos das passeatas, criando um diálogo e um retrato desse período. Entre as fotos que mostram a contradição que a cidade viveu estão as libélulas na ponta de antigos fuzis, a passeata dos 100 mil em 1968, uma imagem inédita da musa da bossa nova Leila Diniz e um flagrante da rainha. Algumas fotos que mostram pessoas em meio a gás lacrimogênio parecem atuais. A gente achou oportuno mostrar essas imagens do movimento estudantil de 1960 agora, né, que nós tivemos toda essa movimentação também no centro da cidade, as passeatas, as reivindicações dos estudantes. Ficamos por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar a nossa página. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!